Olá pessoal, tudo bem? Bom, então para esta aula nós vamos utilizar o seguinte arquivo, exemplo para mesclagem. Este arquivo você novamente lá vai fazer o download, tá bom? Nós vamos utilizar ele. Então vamos abrir aqui o Power BI Desktop. Nós não vamos utilizar o arquivo da aula passada, tá bom? Então vamos utilizar um novo arquivo do Power BI. E estando com o seu Power BI aberto, vamos fazer a conexão com aquela base de dados. Como a base de dados está no Excel, então você vai clicar em obter dados, Excel, exemplo para mesclagem. Vou clicar em abrir. Tendo aberto aqui a caixinha de diálogo, observe que você tem aqui três opções, tá bom? Estas duas opções aqui, ele vem trazendo as tabelas separadas no formato de tabela especial, tá bom? E planilha, se eu clicar aqui, ele vai me trazer lá as duas tabelas em um só local. Você está vendo? Ó? Porque como elas estão na mesma guia de planilha do Excel, então ele trouxe aqui do lado uma tabela e do lado aqui ele iria trazer a outra tabela, ó, tá bom? E as colunas aqui em branco ele ia deixar nulo, tá bom? Mas aqui a vantagem de escolher no formato de tabela especial é porque eles já vêm separados. Então vamos ver o seguinte, ó, vou fechar aqui por enquanto, vou minimizar aqui e vou abrir aqui o arquivo da base de dados para você poder dar uma olhada comigo, para você poder entender como é que funciona. Neste arquivo, exemplo para mesclagem, nós temos aqui duas tabelas, ambas estão no formato de tabela especial que eu coloquei. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, olha lá, eu venho aqui na guia design da tabela e eu coloquei aqui um nome para essa tabela, chamada vendedores. Veja que ele está formatado como tabela especial. Você lembra? Aqui ó, na guia inserir tabela, isso é lá do Excel, tá bom? Ok? Então, se você tem conhecimento no Excel, né, você já viu esta opção de tabela especial. E aqui também está ó, formatada como tabela especial. Quando eu clico em cima, lá na guia design da tabela, eu tenho aqui ó, vendas. Então, quando eu formato como tabela especial, e aí eu trago para o Power BI, aquelas duas primeiras opções se referem a elas separadas, ó, as tabelas separadas. Já quando eu escolho como planilha, ele vem trazendo ambas juntas desta forma. Se eu vim para cá para o Power BI, eu vou lá fazendo lá a conexão, Excel, pegando o arquivo, e aí você observe que estas duas opções é porque ele vai trazer as duas tabelas separadas. Já esta não, ele não vem trazendo ela formatada como tabela especial. Então sempre quando você se deparar com isso, você marque estas opções, ó, que o indicativo são esse títulozinho azul, bem aqui no cantinho, tá bom? Então, selecionou os dois e vamos clicar no botão carregar. Vamos carregar direto para o Power BI. Feito o carregamento, observe que as tabelas já estão aparecendo aqui no cantinho, no painel de campos. Veja, olha lá, nós temos a tabela vendas e a tabela vendedores. Então, vamos vir aqui em dados. Então, vamos analisar o seguinte. Na tabela vendas, eu tenho aqui as saídas dos produtos, tá bom? Nós temos aqui duas vendas registradas, notebook, nós temos geladeira, tá bom? PC desktop e também geladeira. Então, note que estas vendas foram realizadas por diferentes vendedores. Então, nós temos aqui o código de um vendedor, ou seja, o vendedor de código número 1 realizou aqui algumas vendas. O vendedor de código número 2 realizou duas vendas e assim por diante, certo? Nosso objetivo é relacionar estas duas tabelas, tá bom? Para a gente poder ter uma visão geral das vendas feitas pelo vendedor de código número 1. Quem é o vendedor? Como é o nome dele? Então, por exemplo, se eu venho aqui na tabela vendedores, eu vou verificar que eu tenho aqui o nome, o primeiro nome, o segundo nome, tá legal? E nós temos aqui o código de cada vendedor, tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar aqui um recurso no Power Query chamado mesclar. Então, vamos retornar aqui, vamos ativar o Power Query. Vamos lá, vamos abrir o Power Query aqui em transformar dados. E ao voltar para o Power Query, nós vamos ver aqui a tabela vendas, vendedores. Observe que nós temos aqui eles, né, os vendedores, aqui não pode ter nada repetido. Enquanto na tabela vendas vai ter repetição de registro, quer dizer, de código, porque é a tabela que tem um movimento geral, né, das vendas. Ela é chamada tabela fato. Tabela fato é porque tem um movimento, as informações gerais, certo?
ok? E geralmente na tabela fato tem repetição, tá bom? De registros. Já na tabela chamada dimensão, aqui só pode ter registros únicos, tá bom? Sem repetição. Esta tabela, a tabela dimensão, geralmente complementa a tabela fato, tá bom? Sempre vai complementar a tabela fato. Então vamos relacionar estas duas tabelas. Eu quero colocar aqui numa visão geral, por exemplo, as vendas realizadas pelo primeiro vendedor de código número 1, tudo bem? E eu quero colocar aqui num painel para poder fazer análises, algumas análises específicas, tá legal? Então, vamos lá. Primeiramente, eu posso selecionar a tabela que eu quero trabalhar ou não, tanto faz selecionar ou não. E aqui na guia página inicial, tá bom? Você vai fazer o seguinte, estando na guia página inicial, você vai vir aqui na opção mesclar consultas. E aqui na opção mesclar consultas, eu tenho essa primeira opção, certo? Mesclar consultas aqui, ele vai alterar a tabela que eu estou aqui selecionada no momento. Então, aquela primeira opção vai fazer a alteração aqui, nesta tabela, tá bom? Mas nós não queremos alterar a tabela original, né? A tabela que eu selecionar. Eu quero gerar uma nova tabela com estes dados mesclados, com os dados das duas mescladas. Tá legal? Então, por isso que a gente não vai escolher a primeira opção, a gente vai escolher a segunda opção, que é o mesclar consultas como novas. Então, vou lá, eu vou clicar aqui, mesclar consultas como novas, e nós vamos fazer aqui o primeiro exemplo de mesclagem. Então, veja bem, aqui ele só me mostrou aqui a tabela vendedores, é porque eu estava com ela aqui selecionada. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar aqui como primeira tabela, deixa eu ver, não, está certo, eu quero colocar como vendedores mesmo, tudo bem. E a segunda tabela que eu quero fazer uma mesclagem é a tabela vendas, tá bom? Porque aqui são os meus vendedores e aqui são as vendas realizadas por ele. Bom, feito isto, o que acontece? Como critério para eu poder mesclar os dados de ambas as tabelas para fazer alguma análise, como critério eu tenho que ter um código, quer dizer, um campo em comum. Código do vendedor, aqui da tabela vendedores, e código do vendedor na tabela vendas. Nem sempre, em uma tabela só, vai caber todas as informações. Então, geralmente a gente precisa dividir as informações em várias tabelas. Aqui eu estou utilizando uma tabela pequena apenas como ilustração, tá legal? Mas estes dados aqui poderiam ser bem grandes, tá bom? Então, apenas como ilustração e para demonstrar o funcionamento da ferramenta, eu estou utilizando uma tabela pequenina. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu vou mesclar os dados de duas tabelas, eu vou clicar no campo que eu quero de ambas que eu quero selecionar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no campo do código do vendedor, aqui da tabela vendedores, e aqui em código do vendedor da tabela vendas. E aí o que acontece? Ele me dá aqui uma informação. A seleção corresponde a 5 de 10 linhas da primeira tabela. Então, ele está querendo dizer que tem correspondência aqui, ou seja, a correspondência é exatamente esta aqui, ó, o código 1, certo? Este código está aqui presente, ó, esta correspondência. E aí nós vamos testar esse tipo de junção, chamada externa esquerda. Nós vamos fazer um teste com ela. Então, ó, externa esquerda, todas a partir da primeira, correspondência a partir da segunda. Então, o que é que isso vai fazer? Vamos demonstrar na prática. Todas, então, veja aí o que ele diz, ó, todas a partir da primeira, correspondência a partir da segunda. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai me trazer, nessa mesclagem, todos os dados da primeira tabela, tá bom? Essa é a externa esquerda. Ele vai trazer todos os dados desta primeira tabela. E na segunda tabela, ele vai trazer apenas o que corresponde, as correspondências, certo? Em relação à primeira. Então, vamos lá fazer o teste agora. Vou clicar em OK. Ele gerou aqui uma nova tabela. Tá legal? Vou já renomear isso aqui, vou dar 2 cliques, vou colocar junção externa à esquerda, tudo bem? Eu vou renomear aqui, pronto. E agora, o que ele me trouxe? Olha só, a externa à esquerda, ele trouxe todas a partir da primeira, ou seja, ele trouxe todos os dados da primeira tabela, e agora ele está trazendo aqui do lado, ele vai trazer as correspondências na segunda tabela. Primeiramente, quando eu clicar aqui, nesta opção, ele vai mostrar aqui, ó, os dados que correspondem ao registro número 1. Então, observe que esse registro aqui, esse código número 1, olha só a correspondência aqui na segunda tabela. Tá legal?
Ele está me trazendo aqui o que corresponde das vendas dele. E assim por diante. Quando eu clico aqui nesta opção, ele vai me trazendo. Agora, se eu quero colocar aqui do lado, então eu vou clicar aqui neste botão, ó. Aí eu posso fazer com que o código dele se repita ou não, tá bom? Eu posso fazer com que os produtos, né? Os produtos, eu posso desativar aqui os códigos, eu posso deixar ativados os produtos e as vendas, tá bom? Mas eu vou deixar ativado mesmo o código do vendedor, ok? E observe aqui uma coisa, ó. Então, o tipo de junção externa à esquerda, ele vai dizer todas a partir da primeira, que é esta daqui, ele trouxe todos os dados da primeira tabela, e na segunda tabela ele vai trazer as correspondências. Então observe que o registro número 1, olha só, a correspondência, ó, na primeira tabela e na segunda tabela. Ó. Olha só as correspondências que ele trouxe. Vamos aqui novamente ativar. Então nós sabemos que aqui na segunda tabela ele trouxe aqui, ele tem algumas vendas, tá bom? E é normal que ele fique aqui repetido também, ó, porque ele está fazendo um relacionamento. Então a gente pode ver que o código 2, né, o vendedor de código 2 teve vendas. Olha lá, o vendedor de código 3 também teve, tá bom? E assim por diante. E aqueles que não tiveram vendas, olha, não tiveram nenhuma venda. E aí, o que é que ele vai fazer na segunda tabela? Isto aqui que você está vendo. Aqueles que não têm vendas, ele vai retornar nulo, demonstrando que não teve vendas. Então, é isso para isso que serve o tipo de junção externa à esquerda. Ele traz todos os dados da primeira tabela. E na segunda tabela, ele vem trazendo os que correspondem, ou seja, aqueles que têm correspondência, e aqueles que a gente vê que não teve vendas, olha lá, na segunda tabela ele vem trazendo como nulo, tá bom? Esse é o tipo de junção externa à esquerda. Chegou aqui, você pode até inclusive já salvar, para não perder estes dados, tá legal? Ó, aplique as mudanças, ele está aplicando todas as transformações. E você pode salvar com o nome de tipos de junção. Ou pode colocar aqui também o nome mesclagem. Salvar. Pronto. Nós vamos continuar com os outros exemplos, os tipos de junção. Então, eu vou voltar aqui a clicar nesta tabela, tá bom? Ok? Na tabela vendas. E eu venho aqui novamente, ó, mesclar consultas como novas. Mesmo que você não tenha selecionado previamente a tabela, você poderia escolher aqui o tipo de tabela que você quer trabalhar, tá bom? Porque quando eu seleciono previamente, ele já vem selecionado aqui, ó. Veja que eu cliquei em vendas, então por isso que ele trouxe aqui vendas. Mas eu não quero colocar aqui como primeira, tá bom? Vendas eu quero colocar como primeira tabela vendedores, tá legal? Para ele poder sempre trazer aqui do lado. Bom, e aí o que é que eu quero fazer? Eu vou relacionar vendedores com vendas. Sempre será assim. Bom, então nós já testamos aqui o primeiro, o tipo de junção externa à esquerda. Agora nós vamos testar o externa à direita, então que é o oposto da externa à esquerda. Todas a partir da segunda, correspondência a partir da primeira. E olha só o que ele vai fazer. Então vamos logo selecionar os campos em comum. Então vamos lá, vou clicar aqui em código do vendedor. E depois em código do vendedor aqui, ó. Então nós estamos aqui fazendo esta seleção, os campos em comuns. E aí nós temos aqui a correlação. Então vamos deixar marcado aqui externa direita. E aí o que é que ele vai fazer? Todas a partir da segunda, ou seja, ele vai trazer todos os dados da segunda tabela. E na primeira tabela ele vai trazer apenas as correspondências. Então vamos lá, vamos clicar em OK. E aí eu vou mudar logo o nome daqui da tabela. Vou renomear externa direita. Pronto. Bom, e aí o que acontece? Ele trouxe aqui a primeira tabela e vamos exibir aqui a segunda tabela. Vamos clicar aqui neste cantinho aqui. Vamos clicar. Vamos deixar marcado todos os campos. Vamos clicar em OK. E aí, conforme o que ele diz, ele fala o seguinte. Ele diz que vai trazer todas a partir da segunda. Olha só, ele trouxe todos os dados da segunda tabela, e na primeira tabela ele trouxe as correspondências, como você pode ver, ó, e o que não tem correspondência na primeira, ele traz como nulo. Então vamos analisar. Vamos aqui, ó. A gente vê que o vendedor de código número 1 tem vendas, como você já viu, ok? O vendedor de código número 2 e assim por diante. Porém, a gente pode ver aqui uma coisa. As vendas que foram realizadas do produto geladeira, cujo o código do vendedor
é 9, veja que não tem correspondência aqui na primeira tabela. Ou seja, não existe nenhum vendedor com código 9 aqui cadastrado. Então tem um erro. Então a gente pode verificar que este segundo item, esta segunda opção, dá para a gente poder localizar um erro. Então isso pode até acontecer algum problema lá no relatório, da gente não identificar quem foi que realizou esta venda. Então houve algum problema com o banco de dados. Então este vendedor aqui que realizou estas vendas, não tem como ser localizado aqui na primeira tabela. Então olha aí a análise que a gente está fazendo. Eu vou desfazer aqui as nossas setas. Tudo bem, então este é o tipo de junção externa direita. Vamos fazer outros testes também. Vou clicar aqui em vendedores, para poder já selecionar lá automaticamente. Vou vir aqui, mesclar consultas como novas e vamos fazer um outro teste agora. Vou clicar já previamente no campo código do vendedor, vou pegar vendas e vou clicar aqui no campo, ó. Sempre tem que clicar no campo em comum. Então já testamos aqui a primeira, a segunda, externa direita, tá bom? Até eu coloquei aqui externa à esquerda, é externa esquerda apenas, tá bom? Depois eu faço a correção. E aqui nós temos a opção externa completa. Olha lá, externa completa é todas as linhas de ambos. Então ele vai me trazer todos os dados da primeira tabela e todos os dados da segunda tabela. E vamos analisar aqui esta opção, externa completa. Vou já renomear aqui a tabela para externa completa. E aqui eu vou corrigir externa esquerda. Pronto. E na externa completa, vamos lá ver o seguinte, ó. Vamos exibir os dados da segunda tabela. Vamos deixar tudo marcado, ok? Pronto. E aí o que ele vai me trazer, ó? Todos os dados da primeira tabela, como ele trouxe aqui, ó, todos os dados da primeira tabela. E também ele trouxe todos os dados da segunda tabela. Porém, ele vai trazer o que não tem correspondência. Então, por exemplo, aqui, ó, ele trouxe todos os dados da primeira tabela. Ele trouxe as correspondências, como você pode ver, ó, as correspondências. Então, por exemplo, aqui, o código 9, ó, foi realizado aqui vendas de geladeira. Só que na primeira tabela não tem correspondência, ó. Não se sabe quem foi o vendedor com código 9. Então tem aqui este erro, tá bom? E aí ele traz aqui como nulo. E da mesma forma, aqui, ó, o vendedor com código 4, 5, 6, 11, tá bom? A gente pode ver que aqui não tem correspondência, ou seja, eles não realizaram vendas, não tem registro de vendas, tá vendo? Então, ele traz aqui do lado como nulo. Então, nesta externa completa, ele junta, certo, as características da externa esquerda e externa direita. O que não tem correspondência em um e no outro, ele traz como nulo. É um recursozinho que, de repente, você pode estar utilizando em algumas situações. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos clicar aqui em vendedores. Vamos lá, mesclar consultas como novas. É importante que você entenda aí a aplicabilidade da ferramenta para que, de repente, em alguma circunstância do dia a dia, você possa utilizar. Então, vou clicar aqui em vendedor, código do vendedor. Vou vir aqui, ó, em vendas, vou clicar no campo código do vendedor e eu estou testando aqui os principais. Bom, e agora eu vou testar esse outro. Aqui é pouco utilizado, esse anti-esquerda, anti-direita, mas eu vou escolher aqui esta opção, ó, interna. Nesta opção, ele vai trazer apenas o que existe de correspondência na primeira e na segunda, e não vai trazer aqueles campos nulos. Então, vou clicar em OK. Então, nesta junção aqui, que você viu, repetindo, ó, mesclar consultas como novas, neste tipo de junção, a interna, ele vai trazer apenas o que corresponde na primeira e na segunda tabela. Vou renomear aqui para interna, botão direito, renomear, interna, e agora vou exibir aqui os dados da segunda tabela. Pronto! E aí, ele trouxe aqui as correspondências, ou seja, ele trouxe aqui os dados da primeira tabela, tá bom? E trouxe também a correspondência, o que corresponde. Então a gente pode ver que os vendedores do código 1 têm vendas, olha lá, como você viu. O vendedor de código 2, 3, 7 e 8, certo? Então o que não tem correspondência ele não traz, ele não mostra aqui como nulo, porque ele está trazendo apenas o que corresponde de linhas, né? Em uma tabela e na outra. Esse é o tipo de junção que é um dos mais utilizados, este e esta aqui. Também, ó, externa completa. Feito esta ilustração, certo? Tem outros tipos de junção, anti-esquerda, anti-direita, fazendo um exemplo daquelas, ó. Vou vir aqui, vou clicar aqui em vendedores, olha lá, mesclar consultas como novas.
Vou clicar aqui no campo código do vendedor, vou pegar aqui vendas, código do vendedor. Bom, nesse tipo de junção, anti-esquerda, linhas apenas na primeira, ou seja, ele está se referindo que vai trazer apenas isto aqui, ó, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em vendedor, vou expandir. Aí, neste tipo de junção, ele me mostrou aqui, ele trouxe apenas os dados da primeira tabela, que não tem correspondência aqui na segunda. Por exemplo, os vendedores 4, 5, 6, 11, 12, estes não realizaram vendas aqui, ó. A gente viu que não realizou venda. Então, esse é o anti-esquerda. Então, ele traz todos os campos da primeira tabela que não tem correspondência aqui na segunda. Agora vamos fazer outro teste. Então, vou colocar aqui anti-esquerda. Agora, vamos fazer mais um teste. Vou clicar aqui em vendedores. Vou lá novamente, ó, mesclar consultas como novas. Então, vamos selecionar aqui o campo código do vendedor e vendas, o campo código do vendedor também. Então, este foi o anti-esquerda. E aí, anti-direita. Então, no anti-direita, ele diz assim, ó, linhas apenas na segunda, ou seja, ele vai trazer dados da segunda, ó, olha lá. Mas anti-direita, vamos fazer um teste, vamos clicar em OK. Vou clicar aqui, ó, para poder exibir. Então, o que é que ele trouxe? Ele trouxe aqui as linhas da segunda. E aí, novamente, semelhante àquele outro, o anti-esquerda, ele trouxe aqui os dados da segunda tabela, que não tem correspondência aqui na primeira. Olha lá, não tem correspondência na primeira. Ou seja, a gente viu que este campo aqui, ó, quer dizer, estes registros, tem registro de venda de geladeira, só que na primeira tabela não tem correspondência. Não tem o registro do vendedor que tem o código número 9, tá ok? Então, este é o anti-direita, o tipo de junção anti-direita. Então, linhas apenas na segunda, ou seja, o que é que ele está me trazendo? Linhas apenas na segunda tabela, que é esta, ó, tá legal? E na primeira, ele não traz a correspondência, ele está mostrando aqui que não tem correspondência, tá legal? Enquanto a linha anti-esquerda, vamos clicar aqui, ó, anti-esquerda. A anti-esquerda, como você já viu, vamos aqui demonstrar novamente. O que é que ele diz? Ó, linhas apenas na primeira, ou seja, ele traz as linhas da primeira tabela, ou seja, a primeira tabela é aquela que eu escolho aqui, ó, no início, tá bom? Por exemplo, quando eu faço assim, ó, vendedor, vendedores e vendas, olha lá. Então, vendedores e vendas, o que é que ele trouxe? Ó, anti-esquerda, linhas apenas na primeira, ou seja, aqui, ó, ele vem trazendo as linhas apenas da primeira tabela, tá bom? Ou seja, aquelas linhas que não tem correspondência aqui na segunda, ó, ok? Então, a gente pode ver que na primeira tabela, os códigos, os vendedores que têm o código 4, 5, 6, 11, 12, estes não têm correspondência aqui na segunda, porque não tem vendas, eles não realizaram vendas, tá bom? Já aqui, ó, repetindo, na anti-direita, vamos lá, e na anti-direita do mesmo processo. Vou pegar aqui vendedores e vendas, olha lá, na anti-direita, o que é que ele trouxe? Olha aí, linhas apenas na segunda, ou seja, ele está me trazendo aqui apenas as linhas da segunda tabela, e estas linhas da segunda tabela, ó, na primeira, aqui, ó, na primeira, ele não vai trazer a correspondência, ou seja, na primeira tabela ele traz como nulo, tá bom? Ou seja, quem realizou esta venda aqui não tem registro deste vendedor aqui na primeira. Então, estes são os tipos de junções, eu vou renomear aqui, ó, anti-direita. Estes são os tipos de junções que você pode estar utilizando em algum momento para análises, tá bom? Então, nós concluímos aqui estas demonstrações. Salve as alterações, clicando sempre em aplicar, tá legal? Então, nós vamos, na próxima aula, demonstrarmos mais recursos com o Power Query. Estamos salvando aqui agora, salvando alterações, veja que ele está aplicando e nos vemos aí na próxima aula. Até lá!